Entidades das sombras paralisam suas presas, como se você estivesse acorrentado ao fundo do mar no escuro profundo, sem poder se mover, sem poder respirar. De acordo com alguns que os viram, eles não são apenas aterrorizantes, são mortais. Poderiam essas entidades espectrais conhecidas como seres das sombras serem mais do que apenas fruto da imaginação e do cérebro humano? Será que existem seres vindos de outros mundos ou de outras dimensões para a Terra com intenções de prejudicar de alguma forma a humanidade? Seja lá o que for, existem pessoas nesse exato momento vivenciando esse mistério terrível. O quê? Você não acredita? Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. Antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido. Assista esse vídeo até o final, e se você gostar do conteúdo, se inscreva nesse canal. A sua participação, a sua inscrição e os seus comentários são de extrema importância para mim e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para o público. Além disso, tenho certeza que você vai querer ficar por dentro dos novos conteúdos que virão. Agora, vamos pro vídeo. Laos, Vietnã, 1975. Durante a Guerra do Vietnã, o povo Hmong, um grupo de indígenas laosianos, é forçado a fugir quando um regime político assume o controle do país. Eles fugiram para diversos países, mas milhares deles se refugiaram nos Estados Unidos. Mas conforme se estabelecem em suas comunidades, acabam enfrentando uma ameaça inesperada e muito misteriosa. Houve uma explosão de fatalidades dos homens do povo Hmong. Morreram de repente enquanto dormiam. Diversos médicos foram chamados para investigar os casos devido a esse número extraordinário de vítimas, e nenhum deles conseguiu identificar o motivo disso. Muito porque nenhum deles teve nenhum sintoma. Simplesmente morreram durante o sono. Depois de muitas autópsias, os médicos não conseguiram chegar a uma conclusão da causa das mortes, mas deram ao fenômeno um nome bastante curioso: Síndrome da morte noturna súbita e inesperada. É importante dizer que todos, exceto um dos 117 homens que morreram, estavam com a sua saúde boa e idade média de 33 anos. Apesar de alguns médicos especularem que as mortes poderiam ser devido a uma arritmia genética obscura, qual seria a explicação para que todas essas mortes tenham ocorrido em um espaço tão curto de tempo? Os Hmong acreditam que pode haver uma outra explicação. Para o povo Laos, existe uma crença de que existem espíritos noturnos perigosos. Mas se você faz os seus rituais, orações e tem seus objetos cerimoniais perto da sua cama, tudo fica sob controle. Mas quando você vai para outro lugar e seus horários ficam bagunçados por causa do trabalho e demais problemas de se estar vivendo em outro país, isso pode acabar prejudicando a rotina religiosa e seus rituais se descontrolam. Então você passa a ter problemas, porque os espíritos noturnos ficam furiosos e te pegam quando você dorme. Claro que, para muitas pessoas, isso não passa de uma superstição absurda, mas o fato é que 117 pessoas que acreditavam nisso morreram, e nenhuma explicação científica conclusiva foi dada até hoje. Esses espíritos noturnos sombrios são conhecidos pelo povo Hmong como Chuchua, e são frequentemente descritos como demônios de pressão, porque eles sentam no peito de suas vítimas até que elas não possam mais respirar. Alguns familiares das vítimas relataram que haviam tido pesadelos, visões e até mesmo haviam sentido uma pressão enorme em seus corpos durante o sono. Alguns membros de outras famílias afirmaram para os médicos que investigavam o caso que o motivo de tudo isso estar acontecendo era o fato de ser uma punição dos espíritos por não estarem fazendo seus rituais corretamente.
Se pararmos para pensar, a descrição que o povo Hmong faz desses demônios de pressão é muito similar a crenças de pessoas ao redor do mundo que passaram pela mesma experiência. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a pisadeira. Segundo o folclore, é uma mulher que pisa na barriga das pessoas com o estômago cheio e as deixa com falta de ar, e costuma fazê-los justamente durante a madrugada. Na cultura vietnamita, a paralisia é conhecida como segurado por um fantasma. Muitas pessoas nessa cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando a paralisia. Na China, é conhecida como o corpo pressionado por um fantasma. Na cultura japonesa, é conhecida como kanashibari, que significa literalmente atado ao metal. Na cultura popular húngara, a paralisia pode ser atribuída a um grande número de entidades sobrenaturais, como aparições, bruxas e fadas. Na cultura portuguesa, até o século XX, a paralisia era atribuída a um personagem do folclore denominado Fradinho das Mãos Furadas. Ele sentava-se em cima das pessoas durante a noite e mexia nos objetos da casa, mudando as coisas de um lado para o outro. Já na cultura norte-americana, eles são denominados seres das sombras e teriam possivelmente relação com extraterrestres ou seres de outras dimensões. O que importa de fato é que milhares de pessoas de todo o mundo relataram experiências muito similares de como ocorre o ataque desses seres das sombras. Geralmente acontece quando estão dormindo e de repente acordam e tem uma figura humanoide escura e opaca que parece ser feito de alguma substância etérea que não reflete luz. Alguns estudiosos do assunto afirmam que essas entidades podem assumir diversas formas, mas em geral, o que as pessoas relatam é que esses seres têm uma ausência de traços faciais, um rosto, na maioria dos casos, completamente escuro. Às vezes podem ser bem palpáveis e outras translúcidas, mas não se vê nenhum detalhe. Devido à sua natureza sombria, as vítimas têm dificuldade em entender o que essas entidades são, mas, para a maioria, esses encontros são terrivelmente reais. Foi como estar acorrentado no fundo do oceano. Não dá para se mover, não dá para respirar. Você abre os olhos e tem uma presença com você. Você não pode saber quem é, o que é. Parece uma entidade escura que fica atrás. Eu não sei descrever, é meio confuso, meio que se move. Eu tentei fazer um movimento ou sair daquilo e acabou no grito mais horripilante que eu pude conseguir dar. E assim que eu gritei, a minha namorada, deitada do meu lado, acordou e eu acendi a luz. Na hora que isso aconteceu, eu temi pela minha vida. Eu achei que tivesse alguma espécie de presença demoníaca ao meu redor. Eu tinha certeza que aquilo não estava lá com boas intenções. Ela estava lá tentando fazer alguma coisa ruim. No livro A Guerra Secreta, de 2001, a autora Rachel Rawlings compartilhou suas experiências pessoais com entidades que ela denominava como seres das sombras. Nele, ela relata que não sabe exatamente como descrever a sensação de medo que a dominava por completo, e decidiu tornar sua história pública para poder falar sobre isso com mais pessoas, e serviu ao seu propósito, já que no mesmo ano ela recebeu milhares de e-mails de todo o mundo. Desde padres a professores, todos escreveram para ela pedindo ajuda. De acordo com a pesquisa de Hyde, coletando e estudando os encontros das pessoas com esses seres, tudo costuma ter início com a pessoa acordando e sentindo que existe alguma presença no quarto. E se a pessoa puder enxergar o ser das sombras, é ainda pior, porque ele se aproxima ainda mais e as prende, fazendo com que a pessoa fique paralisada na cama. Esses seres são sorrateiros e costumam aparecer à noite justamente porque é o momento em que as pessoas estão com a guarda baixa e aproveitam porque elas não estão no seu melhor. A forma humanoide dos seres das sombras fez com que muitas pessoas os identificassem como fantasmas,
Mas muitos pesquisadores do tema acreditam que seres das sombras são um tipo muito diferente de entidade. Um fantasma é caracterizado como um espírito humano que está assumindo uma forma corpórea e por isso tem muitos detalhes como roupas, traços faciais, detalhes do cabelo, e por isso as pessoas conseguem geralmente reconhecer de quem se trata. Já as entidades das sombras não se consegue ver nenhuma característica física, apenas o contorno humanoide. Apesar de muitos psicólogos descartarem esse fenômeno como sendo apenas um sintoma de paralisia do sono, muitas pessoas relataram o fenômeno enquanto estavam bem acordadas. A minha experiência pessoal com os seres das sombras foi que eu estava indo dormir, sentando na cama, e de repente uma figura humanoide negra entrou no quarto, atravessou o quarto, eu a segui, observei e desapareceu. Eu não senti absolutamente nada, fiquei perplexo com o que eu vi e pensei, caramba, o que foi isso? Acredite ou não, a primeira experiência com seres das sombras que eu tive foi testemunhar um ser seguindo um outro amigo meu, seguindo ele em plena luz do dia. Eu vi uma entidade com uma massa negra gigantesca, como se fosse um homem com uma cabeça conectada diretamente aos ombros, indo de árvore em árvore, em arbusto. Então, fiquei fora de mim. Todo o caminho que eu percorremos, eu vi essa coisa e pensei, acabei de testemunhar uma coisa estranha e foi exatamente isso. Eu confio em mim, eu sei exatamente o que eu vi. Se os chamados seres das sombras não são um mero truque da mente e forem entidades reais e possivelmente perigosas, o que poderiam ser exatamente? Talvez, se procurarmos a fundo, poderíamos encontrar relatos que foram registrados há milhares de anos. Oklahoma, Estados Unidos. Esse território de mais de 180 mil quilômetros quadrados é o lar de povos indígenas que ocupam a América do Norte há mais de 4.000 anos. Até hoje, eles mantêm as tradições milenares de seus ancestrais, e uma das histórias que continua a ser contada por eles é a do Nalusatito, que eles descrevem como um ser das sombras. De acordo com eles, o Nalusatito é uma entidade demoníaca que aflige comumente pessoas que têm pensamentos ruins, pois eles são atraídos para isso. Eles atacam entrando no corpo e comendo sua alma. Até hoje, os Choctaw têm tanto medo dessa criatura que nem ousam pronunciar o seu nome. Muitos até mesmo abandonam suas cabanas ou objetos por medo dessa entidade sombria. Mas não se enganem, existem diversas outras tribos indígenas que relatam encontros com seres das sombras há séculos e ao redor de todo o mundo. No Tibete, no Japão, no Egito e até mesmo na antiga Suméria. Lá eles tinham o que pode ser considerado uma espécie de demônio chamado Alu. E a forma como é descrito que ele aparecia para as pessoas da época é muito parecida com a forma que vemos nos relatos dos dias de hoje. Uma forma de sombra, sem traços faciais, sem olhos, sem nariz, sem boca, e ele pairava sobre as pessoas durante a noite. Existem diversos relatos de demônios nas escrituras cristãs e no Talmud, na tradição judaica. Vemos uma entidade denominada como Sombra da Morte, além de outros espíritos que podem fazer mal às pessoas. Até mesmo no Islã temos um demônio que é comumente comparado com os seres das sombras. Essa entidade é conhecida como Jinn. Eles são criaturas sobrenaturais e invisíveis e têm a habilidade de mudar de forma. O significado de Jinn vem de uma raiz árabe que significa ocultar ou esconder. Os Jinn são criados de um fogo sem fumaça. A palavra gênio, ou seja, o espírito que vive dentro de uma lâmpada, veio da palavra Jinn. Os Jinn são considerados enganadores por natureza, assim como os demônios descritos na Bíblia. Eles têm habilidades de se transportar de um lugar para o outro e têm uma natureza muito obscura, sombria, grande e ameaçadora.
Os muçulmanos acreditam que deve-se ter muito cuidado com eles porque são figuras sobrenaturais muito poderosas e por isso muitos fiéis costumam possuir algum amuleto ou coisa que pode fazer para afastar os djinns da sua presença. Na Turquia temos o Karabasan. Em Fiji temos o Kanatevuru e todos relatam o mesmo tipo de entidade. Como esses seres desde a antiguidade vêm aparecendo em diversas culturas separadas ao redor do mundo, culturas que nunca tiveram contato entre si. Um outro fato curioso sobre os seres das sombras que é relatado por algumas pessoas que tiveram o azar de ter essa experiência são as entidades de olhos vermelhos. A maioria dos seres das sombras, como já dito antes, não tem nenhuma característica facial visível, apenas a escuridão em formato humanoide. Porém, ficou claro que existem alguns que possuem olhos brilhantes e aqueles que, em particular, possuem olhos vermelhos ardentes. São os que parecem mais malignos. As pessoas que relataram terem visto a entidade descreveram como sentindo um medo incrivelmente profundo e desesperado. Disseram sentir claramente a natureza nefasta da entidade. Outras testemunhas de seres das sombras descrevem as entidades que encontraram de uma forma vagamente diferente, pois essas eram mais reconhecíveis, e passaram a chamá-lo de o Homem do Chapéu. Na verdade, essa entidade aparentava estar usando algo como um sobretudo e um chapéu. Ele, assim como os outros, não tem definição. Você não consegue ver um nariz, um queixo ou orelhas. Você só vê o contorno de um homem de chapéu. Essas entidades geralmente vêm acompanhadas em duplas ou trios e entram no seu quarto durante a noite enquanto você está completamente paralisado, causando um pavor intenso na pessoa que está deitada na cama, e como se fosse um vampiro de energia se alimenta desse medo. Alguns acreditam que esses seres das sombras podem até mesmo serem comandados por esse Homem do Chapéu. Uma das observações mais comuns e curiosas relatadas por pessoas que entraram em contato com esse ser é que ele pode ter contato físico com elas, e muitas vezes desaparecem depois disso, se dissipando em uma nuvem de fumaça ou atravessando alguma parede, até mesmo o próprio chão. Algumas outras pessoas acreditam que esses seres podem estar vindo de outras dimensões e, mesmo que isso fosse verdade, ainda assim poderia ser categorizado como seres estranhos à nossa realidade, sendo ou não demônios, espíritos, djinns ou extraterrestres. De qualquer forma, eles aparentemente são seres extradimensionais. Mas as pequenas variações entre os relatos fazem com que as diversas teorias sobre o que são sejam levantadas e pessoas que estudam o fenômeno têm suas próprias convicções, religiões e crenças. Essa nova teoria envolvendo dimensões alternativas é fartamente debatida pelos cientistas e físicos. Os novos estudos, como a teoria das cordas e a teoria dos universos paralelos, apontam que o nosso universo pode ser apenas um de muitos outros parecidos com ele. E será que seria muita audácia teorizar que muitas coisas inexplicáveis que acontecem na nossa realidade poderiam ter alguma ligação com isso? Outra teoria é que os seres das sombras vivem em nosso mundo, assim como nós, porém são seres que existem fora dos limites da percepção humana, vibrando em uma frequência que nós não somos capazes de perceber. É um fato científico que o olho humano é limitado e só pode ver certas coisas. Por exemplo, os seres humanos não são capazes de ver o espectro de luz infravermelha. Então, seria possível que esses seres existam em algum outro espectro de luz que não poderíamos enxergar? Como existem cérebros diferentes em todo o mundo, talvez possa existir algumas pessoas que possuam a capacidade de acessar esse espectro por alguns segundos ou em momentos específicos por influência de alguma coisa e consigam processar mais da realidade do que a maioria de nós conseguimos ver. Pode-se argumentar que essas pessoas só estão doentes, que é só uma invenção da imaginação ou pesadelo.
mas algumas pessoas passam por isso a vida toda. Talvez seja possível que a humanidade compartilhe a Terra com outros seres conscientes que apenas alguns poucos conseguem perceber. Talvez o próximo passo da evolução da humanidade não tenha a ver com a exploração espacial, e sim com o desenvolvimento da própria consciência humana. Para vocês, meus caros membros que assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. Pode ser um simples gesto para você, mas para mim vale muito. Vai me ajudar muito a continuar aqui no YouTube fazendo vídeos para vocês assistirem. Então, se você puder deixar o seu like, se inscrever e fazer um comentário, eu realmente vou agradecer de coração. E mais uma vez, meu obrigado a todos. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.